Você notou o segredo em O Rei Leão? Muitos fãs desse amado clássico da Disney frequentemente se surpreendem com os detalhes ocultos que despertam curiosidade. Um momento interessante acontece quando as flores se entrelaçam, formando uma palavra que alguns espectadores interpretaram como uma mensagem subliminar: sexo. Esse mal-entendido se tornou popular ao longo dos anos, gerando muitas conversas entre fãs e críticos. No entanto, os animadores rapidamente esclareceram a situação, explicando que a mensagem real era SFX, um sincero reconhecimento à equipe de efeitos especiais que trabalhou no filme. É surpreendente como uma simples escolha de design pode gerar tantas especulações. A percepção de significados ocultos adiciona camadas ao filme, mostrando como os espectadores veem o que desejam ver. O Rei Leão é repleto de rica simbologia e cenas mágicas, tornando-se uma obra clássica atemporal para todas as idades. Na próxima vez que você assisti-lo, preste atenção aos detalhes visuais e veja se consegue encontrar outros tesouros escondidos na animação. Quais outros segredos podem estar ocultos neste filme icônico? Prepare-se para a ameaça do oleandro. Esta bela planta de jardim com flores vibrantes tem um segredo sombrio. É altamente tóxica. Todas as partes do oleandro, incluindo folhas, flores e caules, contêm substâncias venenosas que podem ser muito perigosas se ingeridas. Mesmo pequenas quantidades podem causar envenenamento grave, especialmente em crianças e animais de estimação, que costumam ser mais curiosos e menos conscientes dos riscos. Os sintomas de envenenamento por oleandro podem incluir náuseas, vômitos e, em casos extremos, até morte. Este lindo arbusto pode embelezar seu jardim, mas pode facilmente se tornar uma ameaça silenciosa se não houver cuidado. Se você tem animais de estimação ou crianças pequenas, é importante mantê-los longe dessa planta decorativa. Portanto, da próxima vez que você admirar essas flores impressionantes, lembre-se dos perigos potenciais que estão escondidos dentro. E se eu te contar sobre a influência musical eterna? Muito antes de surgirem ídolos pop como Justin Bieber, havia um cantor chamado Frank Sinatra, cuja música tocava profundamente os fãs. Sinatra, conhecido por sua voz única e estilo encantador, conseguia se conectar com o público, atravessando gerações. No meio do século XX, ele se tornou um ícone cultural, encantando ouvintes com sucessos como My Way e New York, New York. Sua habilidade de transmitir emoções e contar histórias através das canções o tornou não apenas um intérprete, mas uma figura adorada na história da música. A influência de Sinatra ainda é sentida hoje, e muitos artistas se inspiram em seu trabalho. Isso mostra como a música pode criar laços duradouros, ilustrando que, seja no passado ou no presente, alguns artistas deixam uma marca indelével em nossos corações. Então, da próxima vez que você ouvir uma melodia clássica, lembre-se das lendas que abriram caminho para as estrelas de hoje. O que você acha que torna a música tão poderosa ao longo dos séculos? Você sabia que Michael Jordan também tentou o beisebol? Além de ser uma lenda do basquete, Michael Jordan fez uma pausa e experimentou o beisebol após sua primeira saída da NBA em 1993. Ele assinou um contrato com o Chicago White Sox e jogou em sua equipe de ligas menores, o Birmingham Barons. Apesar do difícil processo de aprendizado, Jordan conseguiu uma média de rebatidas um pouco acima de .200, o que é uma conquista impressionante para alguém que começou em um esporte completamente diferente. Sua experiência mostra que até os maiores atletas podem enfrentar dificuldades ao tentar algo novo. Muitos fãs ficaram surpresos com essa decisão, pois ela revelou um lado diferente de Jordan, distinto de seu domínio no basquete. Apesar dos desafios, a determinação e o trabalho duro de Jordan se destacaram enquanto ele perseguia esse novo sonho. No final, ele voltou ao basquete, onde consolidou sua reputação como um dos maiores jogadores da história do esporte. Essa fase de sua vida prova que riscos podem levar a caminhos inesperados e valiosas lições de vida. Já pensou por que você pode caminhar até a Rússia? Durante os meses de inverno, o Estreito de Bering, normalmente uma vasta extensão de água entre o Alasca e a Rússia, congela, criando uma superfície sólida de gelo. Esse fenômeno incomum permite que almas aventureiras atravessem as 2,4 milhas entre esses dois locais a pé. Imagine pisar da América do Norte para a Ásia, sentindo o ar frio e cortante no rosto, enquanto caminha por uma vasta extensão de gelo branco brilhante. Essa oportunidade notável geralmente surge em dezembro e janeiro, quando as temperaturas caem e o gelo se torna mais espesso.
No entanto, embora essa jornada pareça emocionante, ela traz seus próprios desafios. O clima pode mudar drasticamente, e nem todas as áreas do estreito congelam de forma confiável, o que pode levar a condições perigosas. Aqueles que conseguiram atravessá-lo enfatizaram a importância da preparação e da consciência do terreno em mudança. Seja você sonhando com uma jornada épica ou simplesmente fascinado pela ideia, caminhar entre dois países sobre o gelo é um pensamento extraordinário, não é? Os peixes ídolos são criaturas incríveis, com cores vibrantes e movimentos graciosos, mas enfrentam dificuldades em cativeiro. Essas espécies que habitam os oceanos Pacífico e Índico têm dietas específicas que exigem uma variedade de alimentos, tornando difícil reproduzir seus hábitos naturais em aquários. Além disso, os peixes ídolo precisam de muito espaço para nadar e explorar. Eles estão acostumados a vastas áreas do oceano, o que é essencial para sua saúde física e mental. Em cativeiro, muitas vezes se sentem limitados e estressados, o que pode causar problemas de saúde. Para realmente apreciar sua beleza, é importante entender seu habitat natural e suas necessidades. Portanto, da próxima vez que você ver um peixe ídolo, lembre-se de que sua aparência impressionante requer liberdade e cuidados adequados. Como podemos cuidar melhor desses peixes incríveis em nossos aquários? Vamos revelar a verdade sobre Tawke e Dabaó Humberd. Em 1957, esses talentosos arquitetos causaram um grande impacto, transformando a cidade com seus projetos revolucionários. Sua abordagem inovadora combinava funcionalidade com uma estética impressionante, criando construções que se destacavam e moldavam a paisagem urbana. O mais notável foi seu esforço para conectar a arquitetura moderna com a cultura local, gerando um senso de identidade e orgulho entre os moradores. Cada edifício que eles construíram não era apenas um espaço para viver ou trabalhar, mas uma obra de arte que contava sua própria história. Seus projetos incorporavam materiais e estilos locais únicos, fazendo de cada estrutura um reflexo do espírito da comunidade. Essa dedicação ajudou a desenvolver uma nova apreciação pela arquitetura na região, inspirando futuras gerações de arquitetos e construtores. Hoje, os reflexos de seu trabalho ainda podem ser vistos por toda a cidade. Como eles influenciaram a arquitetura de sua época. Veja algo incrível sobre o selacanto. Parece um milagre das profundezas do oceano. O selacanto, um peixe impressionante que sobreviveu desde a época dos dinossauros, foi considerado extinto por 66 milhões de anos. Essa criatura antiga existe há mais de 400 milhões de anos, tornando-se uma das espécies vivas mais antigas conhecidas pela ciência. A história de sua redescoberta é como uma página de um emocionante livro de aventuras. Em 1938, pescadores na costa da África do Sul capturaram um selacanto vivo, despertando entusiasmo e curiosidade entre cientistas do mundo todo. Esses peixes notáveis são facilmente identificáveis por suas nadadeiras peitorais lobadas, que sugerem uma ligação entre os peixes e as primeiras criaturas que viveram em terra. Os selacantos habitam as profundezas do mar, vivendo em cavernas e fendas, o que torna avistar um deles um evento raro. Essa natureza esquiva provoca admiração e especulação sobre os mistérios da vida marinha. Cada avistamento de um selacanto é um lembrete da rica tapeçaria, da vida na terra e das descobertas inesperadas que ainda estão por vir. Que outros segredos antigos o oceano guarda? Você pode ficar chocado ao descobrir as incríveis possibilidades do xadrez. O mundo do xadrez oferece um cenário complexo e fascinante que vai muito além da simples estratégia. Na verdade, o xadrez é tão intrincado que o número de jogos únicos possíveis supera o total de átomos no universo, estimado em cerca de 10 elevado a 800ª potência. Esse fato surpreendente destaca a profundidade e a variedade que esse jogo antigo possui. Cada movimento abre uma gama impressionante de respostas potenciais, levando a um número quase infinito de variações de jogo. Pense nisso. Após apenas alguns movimentos, o tabuleiro pode se transformar em uma teia elaborada de estratégias, fazendo com que cada partida pareça nova e única. Essa complexidade explica por que o xadrez perdura ao longo dos séculos, entretendo desde jogadores casuais até renomados grandes mestres. Cada partida representa um novo quebra-cabeça, esperando para ser resolvido, e os jogadores estão sempre criando novas táticas e refinando suas estratégias. Portanto, da próxima vez que você se sentar para uma partida de xadrez, aprecie o vasto universo de possibilidades que o aguarda.
Qual estratégia você escolherá explorar? Por que acender fogo em um iglu parece aconchegante? Imagine um ambiente acolhedor dentro de um iglu de neve. A luz quente do fogo brilha nas paredes de gelo. Parece tentador, não é? No entanto, essa ideia que parece agradável à primeira vista tem suas complicações. Embora o iglu seja feito para manter o calor, o fogo aberto dentro dele pode causar problemas. O calor do fogo pode derreter a estrutura, transformando seu refúgio aconchegante em uma armadilha escorregadia. Além disso, a fumaça não terá para onde ir, criando uma atmosfera fumacenta que rapidamente se tornará desconfortável ou até perigosa. Em vez disso, as pessoas em condições de neve costumam usar outras fontes de calor, como aquecedores portáteis ou sacos de dormir aquecidos. Essas opções oferecem conforto sem o risco de derreter seu lindo iglu. Portanto, embora a ideia do fogo possa parecer atraente em teoria, a realidade nos lembra que a natureza tem suas regras que devemos respeitar, especialmente em um ambiente tão único como o iglu. O que é surpreendente na agricultura moderna? A monocultura, prática de cultivar apenas um tipo de planta em grandes áreas, se tornou o método predominante na agricultura hoje. Essa abordagem permite que os agricultores plantem e colham de forma mais eficiente, aumentando sua renda. No entanto, há desvantagens. Ao cultivar repetidamente a mesma planta, o solo pode se esgotar dos nutrientes necessários. Isso acontece porque diferentes plantas precisam de diferentes nutrientes, e sem diversidade, o solo pode não se recuperar. Além disso, a monocultura reduz a biodiversidade, o que significa que há menos plantas, insetos e vida selvagem prosperando nesse ambiente. Essa falta de diversidade pode criar condições ideais para pragas e doenças, que frequentemente atacam grandes campos com a mesma cultura. Se uma planta se torna alvo de pragas, todo o campo pode estar em risco. Com o aumento desses problemas, crescem também as preocupações sobre a sustentabilidade a longo prazo desse método agrícola. Não está na hora de repensarmos como cultivamos nossa comida? Você pode se surpreender. A ponte Rui flutua no ar. Esta impressionante ponte na China tem um design ondulado que lhe dá uma aparência única, como uma bela fita flutuante. Elevando-se a 140 metros do chão, a Ponte Rui não é apenas uma maravilha da engenharia, é também uma aventura para os corajosos que estão prontos para caminhar em suas plataformas de vidro. Passear por esta ponte incrível é como deslizar sobre uma paisagem deslumbrante, oferecendo vistas de tirar o fôlego que permitem ver o mundo de uma nova perspectiva. A cada passo parece que você está andando no ar, cercado por paisagens impressionantes que se estendem até o horizonte. A combinação de seu design elegante e do piso transparente cria uma experiência emocionante, atraindo visitantes de todo o mundo para testar sua coragem e apreciar a beleza da natureza abaixo. Você tem coragem de atravessar a ponte Rui. Relâmpago mata mais pessoas do que tornados e enchentes. A cada ano, relâmpagos tiram cerca de 10 mil vidas em todo o mundo, tornando-se um dos fenômenos naturais mais perigosos. Esse número surpreendente muitas vezes choca as pessoas, pois costumamos ver tornados e enchentes como as principais ameaças. No entanto, relâmpagos causam tantas, se não mais, mortes. A maioria dos raios ocorre em regiões tropicais, onde tempestades são comuns, mas mesmo em lugares com menos tempestades, é preciso ter cuidado. Quando uma tempestade começa, o risco de ser atingido por um relâmpago aumenta drasticamente. Curiosamente, muitas vítimas estão ao ar livre, pescando ou jogando esportes. É importante lembrar que, se você ouvir trovões, deve procurar abrigo imediatamente. Embora o relâmpago seja uma parte natural do nosso mundo, entender sua força pode nos ajudar a ficar seguros. Em condições dessa poderosa força da natureza, é fundamental estar informado. Saber como agir durante tempestades pode salvar vidas. Portanto, da próxima vez que o céu trovejar, pense 2 vezes antes de sair. É verdade que a Pedra Dourada desafia a gravidade. Este local extraordinário, também conhecido como Pagode Kyaiktiyo, apresenta uma magnífica pedra dourada equilibrada na borda do Monte Kaiktiyo. Coberta com folhas de ouro brilhantes, essa pedra fascinante é não apenas uma maravilha visual, mas também um importante destino de peregrinação para inúmeros budistas. Segundo a lenda, a enorme pedra se sustenta em um único fio de cabelo do Buda, simbolizando fé e devoção profundas. Para chegar a este ponto de vista deslumbrante, os visitantes fazem uma caminhada recompensadora que atrai milhares de peregrinos e turistas a cada ano.
Eles acreditam que completar a jornada traz bênçãos de saúde e prosperidade. Ao longo do caminho, coloridas bandeiras de oração tremulam ao vento, e pequenos santuários convidam os viajantes a parar para fazer suas oferendas. À medida que você se aproxima da pedra, as vistas deslumbrantes da paisagem ao redor tornam a subida ainda mais gratificante. A maioria dos visitantes se maravilha com como essa enorme pedra aparentemente desafia a gravidade, criando uma atmosfera mágica que eleva a experiência espiritual. Para quem busca bem-estar ou simplesmente deseja apreciar a beleza e a cultura de Myanmar, a Pedra Dourada certamente promete memórias inesquecíveis. Atenção, amantes de doces! Qual país ama mais os candies? Pode parecer incrível, mas a Alemanha realmente lidera a Europa em consumo de doces, com seus habitantes comendo mais candies per capita do que em qualquer outro lugar do continente. Em média, cada alemão consome impressionantes 15 quilos de doces por ano. Essa paixão por guloseimas faz da Alemanha um paraíso para os amantes de candies, com uma variedade surpreendente de opções, desde ursos de goma até barras de chocolate. Marcas populares no país incluem Haribo, famosa por seus icônicos ursos de goma, e Ritter Sport, conhecida por seus deliciosos quadrados de chocolate. Em festivais e feiras é comum encontrar barracas cheias de doces, celebrando essa cultura dos amantes de doces. Sem mencionar que as crianças alemãs aguardam ansiosamente as festas, quando recebem cestas cheias de candies. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um doce, lembre-se de que na Alemanha isso é apenas parte da alegria cotidiana da vida. Você já se perguntou por que Tenochtitlan era extraordinária? Esta incrível cidade foi a capital do Império Azteca, fundada em 1325, em uma pequena ilha no lago Texcoco, no coração da atual cidade do México. Tenochtitlan era famosa por suas impressionantes maravilhas arquitetônicas, incluindo pirâmides deslumbrantes e grandes templos que destacavam as habilidades avançadas de engenharia dos astecas. Com uma população superior a 200 mil, prosperou como um centro movimentado de comércio, cultura e inovação, rivalizando com algumas das maiores cidades da Europa na época. A cidade contava com uma rede elaborada de canais e caminhos que facilitavam o transporte e o comércio. Os astecas desenvolveram de forma engenhosa sistemas agrícolas conhecidos como chinampas, ou jardins flutuantes, que permitiam cultivar alimentos diretamente nas águas rasas do lago, garantindo um suprimento constante de comida para seu povo. Tenochtitlan não era apenas uma cidade, era um vibrante centro cultural e político, repleto de arte, religião e um forte senso de comunidade. Embora tenha caído nas mãos dos conquistadores espanhóis em 1521, o legado notável de Tenochtitlan continua a influenciar a identidade e a cultura do México até hoje. Não é fascinante explorar um capítulo tão rico da história? Você consegue imaginar que The Beatles mudaram a música para sempre? Essa banda lendária revolucionou a cena musical dos anos 60 com sua abordagem inovadora à melodia e ao ritmo. A mistura única de rock, pop e até elementos clássicos ajudou a definir um novo som que ainda influencia artistas hoje. Com sucessos icônicos como Hey Jude e Let It Be, The Beatles expandiram os limites ao experimentar estruturas musicais nunca antes ouvidas. Apesar da brincadeira de que não podem vencer as notas musicais, sua criatividade provou o contrário. Usando instrumentos não convencionais e harmonias complexas, eles mudaram não apenas o som da música pop, mas também a forma de compor. Seu legado é um testemunho do poder da mistura de gêneros e das infinitas possibilidades da música. Não é incrível pensar sobre sua influência? Você sabia que Steve Jobs revolucionou o design da tecnologia? A ideia dele de tornar os computadores mais amigáveis para os usuários mudou todo o cenário tecnológico. Ao cofundar a Apple, Jobs uniu tecnologia e estética de uma forma inovadora. Ele acreditava que os computadores deveriam ser acessíveis e bonitos, uma ideia pioneira na época. Esse compromisso com a simplicidade e a elegância levou a inovações como o Macintosh, o iPod e o iPhone. Cada um desses produtos não só tornou a tecnologia mais acessível, mas também transformou a nossa interação com ela. Por exemplo, o Macintosh apresentou uma interface gráfica que substituiu comandos complicados, permitindo que usuários comuns navegassem facilmente. Da mesma forma, o iPod tornou a música portátil e prática, permitindo que as pessoas carregassem milhares de músicas no bolso. Por fim, o iPhone mudou para sempre a comunicação.
reunindo telefone, navegador de internet e reprodutor de mídia em um único dispositivo elegante. O foco de Jobs em design impecável e experiência do usuário inspirou muitas tecnologias que hoje consideramos normais, o que o futuro reserva para o design da tecnologia. Em 2018, um meteoro atravessou nossa atmosfera e explodiu com uma força colossal, 10 vezes mais poderosa que a bomba atômica de Hiroshima. Surpreendentemente, essa explosão poderosa passou despercebida por um tempo. Até mesmo a NASA ficou chocada. O evento ocorreu sobre o Mar de Bering, e como aconteceu em uma área remota, não havia testemunhas. Depois, os cientistas confirmaram que o meteoro tinha cerca de 20 metros de diâmetro, o que destaca tanto a força do lixo espacial quanto nossas limitações em rastrear esses objetos que se movem rapidamente. Esse incidente mostra o quão imprevisível pode ser o espaço. Apesar dos avanços tecnológicos, rastrear cada ameaça potencial continua sendo um desafio complexo, levantando questões sobre o quão preparados estamos para impactos maiores. E se algo maior estiver a caminho? Compreender esses eventos espaciais é vital para proteger nosso planeta. Você sabia que as girafas raramente emitem sons? Esses animais altos são conhecidos por seus pescoços longos e manchas características, mas o que realmente os diferencia é seu impressionante silêncio. Ao contrário de muitos animais que se comunicam frequentemente por meio de sons, as girafas preferem manter a tranquilidade. Essa falta de sons pode dar a impressão de que são solitárias, mas na verdade são seres sociais. As girafas se comunicam através da linguagem corporal e de sinais visuais sutis, o que as ajuda a interagir com outros membros do grupo. Alguns pesquisadores sugerem que o silêncio das girafas pode ter se desenvolvido como uma estratégia para evitar predadores. Ao não revelar sua localização com sons, elas aumentam suas chances de sobrevivência na natureza. É surpreendente como esses gigantes gentis navegam em seu habitat sem o barulho típico que você esperaria de mamíferos tão grandes. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que há muito mais nelas do que parece à primeira vista. Você pode se surpreender que a França possui ilhas. Apesar do fim do colonialismo tradicional, a França ainda controla várias ilhas espalhadas pelo Mar do Caribe, Oceano Índico e Oceano Pacífico. Territórios como Guadalupe e Reunião não são apenas destinos turísticos incríveis, mas também lembranças da influência histórica da França. Por outro lado, a Grã-Bretanha administra 14 territórios ultramarinos, como as Bermudas e as Ilhas Falkland, criando um cenário moderno que reflete o legado colonial. Essa administração contínua levanta questões sobre soberania e identidade para as pessoas que vivem nessas ilhas. Elas são cidadãs britânicas ou francesas. Como vêem seu lugar no mundo hoje? Ao explorar esses territórios, revelamos histórias e culturas moldadas tanto por encantos quanto por desafios, mostrando que as consequências do colonialismo estão longe de terminar, o que isso significa para o futuro dessas ilhas. Você não vai acreditar no que a poluição dos carros causa. Sempre que você dirige, seu carro emite cerca de 0,45 kg de poluentes a cada 40 km. Com milhões de carros nas nossas estradas, isso resulta em uma enorme quantidade de emissões prejudiciais que afetam nossa saúde e o meio ambiente. Esses poluentes podem causar problemas sérios, como doenças respiratórias e mudanças climáticas. Por isso é importante repensar nossa forma de transporte. É por isso que carros com baixo consumo de combustível e fontes de energia alternativas, como os elétricos ou o transporte público, estão se tornando cada vez mais populares. Mudar para essas opções mais ecológicas pode reduzir significativamente nossa pegada de carbono e melhorar a qualidade do ar. À medida que enfrentamos a crescente ameaça das mudanças climáticas, explorar métodos inovadores de transporte pode se tornar não apenas uma escolha, mas uma necessidade. Como podemos trabalhar juntos para minimizar nosso impacto no planeta e inspirar outros a se juntarem a essa causa? Você sabia que o calor pode afetar o funcionamento dos computadores quânticos? O calor é um inimigo oculto dos qubits, que são as pequenas unidades que tornam os computadores quânticos tão poderosos. Esses qubits são muito sensíveis a mudanças de temperatura. Por isso, os cientistas se esforçam para manter seus sistemas quânticos em condições ultra frias. Para isso, eles usam refrigeradores especiais que resfriam os qubits a temperaturas ligeiramente acima do zero absoluto, cerca de 459 graus Fahrenheit.
Em temperaturas tão baixas, os qubits conseguem manter seu delicado estado quântico por mais tempo, permitindo que realizem cálculos complexos de forma mais eficiente. Se a temperatura sobe, os qubits podem perder suas propriedades quânticas, resultando em erros no processamento de informações. Isso é crucial na computação quântica, onde a precisão é fundamental. Então, da próxima vez que você ouvir sobre tecnologias quânticas, lembre-se da importância de manter os qubits frios. Não é incrível como a temperatura influencia o futuro da computação? Fato incrível sobre nosso DNA. Você sabia que os humanos compartilham cerca de 98,8% do seu DNA com os chimpanzés? Essa semelhança genética impressionante mostra o quão próximos estamos desses primatas incríveis, que são nossos parentes vivos mais próximos. Embora à primeira vista possamos parecer muito diferentes em nível celular, nossos corpos contêm esquemas genéticos surpreendentemente semelhantes. Esse DNA compartilhado influencia tudo, desde nossas características físicas até como nos comportamos e interagimos com o ambiente. Cientistas acreditam que essa ligação genética próxima existe há milhões de anos, desde que as duas espécies se separaram de um ancestral comum. Estudando os chimpanzés, os pesquisadores podem obter insights sobre o comportamento humano, doenças e evolução. Por exemplo, entender por que os chimpanzés se comportam de certas maneiras ajuda os cientistas a aprender mais sobre nossas próprias estruturas sociais. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que os humanos são únicos, lembre-se: temos mais em comum com nossos primos chimpanzés do que podemos imaginar. Não é incrível? Por que as tintas comestíveis estão revolucionando o design de alimentos? O wood printing é uma técnica culinária empolgante que chamou a atenção de chefes e amantes da gastronomia. Esse método inovador utiliza tintas comestíveis feitas de vegetais e flores especiais para criar padrões incríveis diretamente na comida. Imagine um bolo decorado com imagens vibrantes ou um prato com desenhos elaborados. O que torna essa técnica realmente especial é que ela é livre de glúten e alérgenos, tornando-a uma opção segura para diversas dietas. Com o aumento de confeiteiros e organizadores de eventos utilizando o wood printing, eles não apenas servem comida, eles criam arte comestível que enriquece a experiência gastronômica. Essa combinação de tecnologia e culinária abre possibilidades infinitas para apresentações visualmente impressionantes em festas, casamentos e eventos corporativos. Os chefes agora podem transformar pratos comuns em iguarias visuais que encantam não só o paladar, mas também os olhos. Portanto, seja para celebrar um evento especial ou apenas para desfrutar de uma refeição, o mundo das tintas comestíveis certamente tornará cada pedaço uma experiência emocionante. O Ganges, ou Ganga, flui pelo norte da Índia e tem um grande significado na cultura hindu. Muitos a consideram uma deusa que traz vida e pureza a tudo que toca. Peregrinos de todo o país vão às suas margens para realizar rituais e purificar seus pecados, buscando a limpeza espiritual. Cidades grandes como Varanasi confirmam sua santidade, onde milhares de pessoas se reúnem para orações, meditações e rituais funerários. O rio também é essencial para a agricultura e a vida cotidiana, fornecendo água para milhões de pessoas. No entanto, a poluição representa uma séria ameaça à sua santidade e à saúde daqueles que dependem dele. Esse problema destaca a necessidade urgente de esforços para protegê-lo, garantindo a preservação desse caminho aquático venerado. Limpar o Ganges não é apenas preservar o rio, é manter a identidade cultural e garantir o bem-estar de muitas comunidades. Não seria maravilhoso ver o Ganges prosperar novamente como um símbolo de pureza e vida? Você sabia que o macarrão mais longo do mundo tem mais de 9.000 pés? Em 2017, a empresa chinesa Shangnian Food Comber Limited quebrou um incrível recorde ao criar um macarrão com 9.843 pés de comprimento. Para essa conquista culinária, foram necessários 88 libras de farinha e 6,9 galões de água, mostrando a habilidade dos chefes e a magia das técnicas tradicionais de preparo de macarrão. Após 17 horas de preparação cuidadosa, o épico macarrão estava pronto para ser servido. Mas o que aconteceu com toda essa massa? O macarrão foi habilidosamente dividido em 400 porções, para que os funcionários pudessem compartilhar essa incrível conquista.
Este evento notável não só destaca a rica história do macarrão na culinária chinesa, mas também demonstra a criatividade e o trabalho em equipe necessários para criar um prato tão extraordinário. Imagine-se sentado à mesa com um prato de macarrão que tem mais de 3 campos de futebol de comprimento. Não é incrível como a comida pode unir as pessoas e, ao mesmo tempo, expandir os limites do possível? Você sabia que Julia Roberts conheceu Danielle Moder durante as gravações do filme O Mexicano? Essa divertida comédia romântica de 2000 não é apenas mais uma história de amor. Foi aqui que Julia Roberts se encontrou com seu futuro marido, o cinegrafista Danielle Moder. Embora o filme tenha uma trama inusitada sobre um assassino e uma pistola mexicana roubada, ele desempenhou um papel importante na verdadeira história romântica que se desenrolou nos bastidores. Durante as filmagens no México, surgiu uma conexão entre Roberts e Moder, levando a um relacionamento que, alguns anos depois, se transformou em casamento. O vínculo deles mostrou o poder mágico do cinema, não só em contar histórias, mas também em criar laços reais. A química entre eles chamou a atenção dos fãs e adicionou um charme extra ao filme. A produção misturou humor, aventura e um pouco de romance, preparando o terreno para um romance que conquistou os corações do público. Este filme se tornou um marco tanto em suas carreiras quanto em suas vidas pessoais. É incrível como um filme pode criar conexões tão profundas. E se eu te contar sobre as chaminés de contos de fadas da Capadócia? Essas formações rochosas mágicas na Turquia parecem saídas de um conto de fadas. Elas se formaram ao longo de muitos anos devido à erosão causada pelo vento e pela água, subindo alto no céu e criando uma paisagem impressionante que atrai turistas de todo o mundo. Muitas dessas estruturas únicas em forma de cone já foram lares de civilizações antigas. As pessoas esculpiram quartos e até vilarejos inteiros na macia pedra vulcânica. Essa adaptação engenhosa permitiu que elas criassem abrigos quentes no inverno e se mantivessem frescas no verão. Hoje você pode explorar essas formações incríveis, que não são apenas bonitas, mas também guardam milhares de anos de história. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a Capadócia, lembre-se de suas chaminés de contos de fadas, a combinação perfeita de arte natural e engenhosidade humana. E se eu te disser que existe um segredo para a longevidade? Um método interessante é chamado Hara Hachi-Bu, uma prática tradicional japonesa que aconselha as pessoas a comerem até 80% da saciedade. Esse enfoque não se trata apenas de controlar porções. Ele promove a atenção plena e ajuda as pessoas a entenderem melhor seus hábitos alimentares. Estudos mostram que seguir esse princípio pode levar à redução do índice de massa corporal e até contribuir para a longevidade. Um exemplo notável é Jiroemon Kimura, reconhecido como o homem mais velho do mundo, que atribuía parte de sua incrível longevidade a essa dieta. Ao reduzir a quantidade de comida e saborear cada garfada, você pode obter não apenas benefícios físicos, mas também mais prazer nas suas refeições. Então, será que essa prática simples, mas poderosa, pode ser a chave para uma vida saudável? Descubra como prestar atenção aos sinais de fome pode mudar sua relação com a comida e apoiar seu caminho para a saúde. E se plantar árvores puder causar alergia? Designers de paisagens urbanos costumam preferir plantar apenas árvores masculinas para manter a ordem em parques e ruas, o que alguns chamam de sexismo botânico. A principal razão para essa escolha é que as árvores masculinas não produzem sementes ou frutos, o que significa menos sujeira e bagunça. No entanto, essa decisão tem uma desvantagem inesperada. Pode aumentar a quantidade de pólen no ar. Árvores masculinas liberam muito pólen durante a reprodução e com menos árvores femininas, o pólen pode se concentrar, causando um aumento acentuado na alergia sazonal para muitas pessoas. Isso significa que, embora nossos parques possam parecer mais limpos, nossos seios podem se sentir muito pior. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando um parque limpo, lembre-se do preço oculto que pode fazer algumas pessoas espirrarem mais do que o normal. Prepare-se para se surpreender com os itens médicos essenciais. Essas coisas importantes podem ajudar muito em situações de emergência. Imagine que você está passeando e alguém tropeça e se machuca no joelho. Com itens simples como curativos, lenços antissépticos e gaze, você pode limpar e cobrir a ferida rapidamente, evitando infecções e agravamentos. E se a situação for mais grave?
Se alguém tiver uma entorse ou até mesmo uma fratura, usar talas pode ajudar a estabilizar a lesão até a chegada de ajuda profissional. Ter um kit básico de primeiros socorros não só traz tranquilidade, mas também garante que você esteja preparado para imprevistos. Saber como usar esses itens aumenta sua capacidade de ajudar a si mesmo ou a outros em momentos difíceis. Então, você está pronto para se equipar com conhecimento e materiais para ajudar em pequenas lesões? Prepare-se para se surpreender com a vibrante vida da favela Rocinha. Esta fascinante comunidade no Rio de Janeiro é a maior favela do Brasil, com mais de 56 mil habitantes. Suas ruas estreitas e sinuosas, junto com as casas coloridas, formam um labirinto interessante que atrai muitos visitantes. Mas Rocinha não é apenas grande, é cheia de vida, mercados movimentados, murais artísticos e uma culinária local incrível. Os moradores frequentemente mostram uma criatividade impressionante através da arte de rua, que conta histórias poderosas sobre suas vidas. Apesar de desafios como infraestrutura precária e desigualdade social, a comunidade vibrante continua a prosperar. Você verá crianças jogando futebol, vendedores oferecendo petiscos deliciosos e famílias se reunindo para compartilhar refeições, destacando um forte senso de união. Explorar essa favela vibrante oferece não apenas um olhar sobre um estilo de vida único, mas também ressalta a resiliência e a energia de seus habitantes. Como resistir ao desejo de descobrir um lugar tão extraordinário? Você sabia sobre o colossal Paracetus colossus? Esse enorme baleia viveu na época do Eoceno e foi encontrada no Peru, causando alvoroço na comunidade científica devido ao seu tamanho impressionante. Imagine uma criatura pesando entre 85 e 340 toneladas. Esse gigante até superava a baleia azul, que é considerada o maior animal da Terra. Paracetus colossus nadava em mares antigos, mostrando como a vida marinha era diversa ao longo da história. Esses gigantes pré-históricos existiram em uma época em que os oceanos eram completamente diferentes e cheios de formas de vida únicas. Pesquisadores acreditam que o tamanho e o peso do Paracetus colossus ajudavam na sua sobrevivência, protegendo-o de predadores. Ver uma criatura tão enorme nos dias de hoje pode parecer inacreditável, mas evidências fósseis confirmam sua existência surpreendente. Essa descoberta nos lembra que a natureza sempre gerou espécies incríveis. Ao explorar o passado do nosso planeta, quem sabe que outros gigantes ainda estão esperando para serem descobertos? Poucos sabem, mas a Lego construiu o Titanic. O maior conjunto Lego já criado é uma incrível réplica do RMS Titanic, composta por 9.090 peças. Este modelo complexo não só captura a grandiosidade do navio original, mas também oferece muitas oportunidades para erros aos construtores. Ao montar este enorme conjunto, é preciso se concentrar e seguir as instruções detalhadas para evitar problemas. Curiosamente, o Titanic original é conhecido por seu destino trágico, o que torna a montagem de sua versão em Lego ainda mais interessante. Imagine a alegria de criar um navio que já navegou pelos mares, trazendo à tona memórias de sua jornada histórica. Seja você um fã experiente da Lego ou um iniciante, esse desafio oferece horas de diversão criativa. Então, você está pronto para embarcar nesta aventura de construção? Adivinhe o que realmente afeta a beleza do rosto? O dispositivo de fitness facial PAO do Japão promete tonificar e rejuvenescer seu rosto em apenas 30 segundos por dia. Esse gadget inteligente consiste em uma barra pesada que você segura entre os lábios, ativando músculos faciais que você nem sabia que existiam. Com movimentos simples, você pode firmar e fortalecer a pele, melhorando sua aparência ao longo do tempo. Muitos usuários estão impressionados com os resultados, afirmando que sua pele ficou mais firme e jovem. Além disso, o dispositivo PAO se encaixa facilmente na sua rotina diária, seja assistindo TV ou preparando o jantar. Como um bônus agradável, ele pode até ajudar a melhorar a força da mandíbula. Então, se você está procurando uma nova maneira de aprimorar sua rotina de beleza, por que não experimentar essa invenção japonesa inovadora? Seu rosto vai agradecer. Acredite ou não, gelatina de carne é um prato festivo favorito. Este prato tradicional de Natal é especialmente popular em países eslavos, como Rússia e Ucrânia. Imagine um prato frio e gelatinoso, que é ao mesmo tempo incomum e delicioso, feito com carne cozida, geralmente de porco ou boi. O processo de preparo começa com a fervura lenta da carne para obter um caldo rico.
Assim que o caldo está pronto, ele é misturado com pedaços de carne e resfriado até adquirir a consistência de gelatina. A gelatina de carne, muitas vezes, se assemelha a uma sobremesa salgada e geralmente é servida em fatias, revelando sua textura única. Famílias se reúnem à mesa para saborear este prato, refletindo o calor das tradições festivas. Gelatina de carne não é apenas sabor, é uma maneira de as famílias se unirem, compartilhando histórias e cultura, enquanto desfrutam deste prato inusitado mais querido. Muitas vezes é servido com mostarda ou alho, o que adiciona um sabor picante às celebrações festivas. Você já experimentou gelatina de carne? Ou isso soa muito estranho para o seu paladar? Você sabia que as formigas têm barriguinhas minúsculas que podem armazenar cerca de 7 microlitros de líquido? Pode não parecer muito, mas é interessante pensar no papel que seus corpos desempenham no dia a dia. As formigas são algumas das criaturas mais trabalhadoras da Terra, sempre em busca de comida e construindo colônias complexas. Seu tamanho pequeno permite que elas passem por espaços apertados, e suas barriguinhas ajudam a armazenar líquidos como água ou até substâncias doces que encontram ao redor. Essa habilidade é crucial para sua sobrevivência, especialmente em climas quentes, onde a água pode ser escassa. Quando encontram uma fonte de líquido, elas conseguem absorver rapidamente e levar de volta para o ninho. Imagine-as correndo com as barriguinhas cheias, cuidando de toda a colônia. Pense como um ser tão pequeno facilita tarefas que podem parecer difíceis para nós. As formigas podem ser minúsculas, mas têm uma incrível capacidade de se adaptar e prosperar em diferentes ambientes, tornando-se participantes importantes de nossos ecossistemas. Acredite ou não, o Airbnb criou uma mansão de super-heróis. Essa experiência única em parceria com Os Incríveis permite que os fãs mergulhem no vibrante mundo dos super-heróis. A mansão, inspirada no amado filme de animação, oferece aos visitantes a chance de criar seus próprios trajes de super-heróis. Imagine entrar em um espaço que mistura fantasia e realidade, repleto de decorações coloridas e elementos interativos que celebram o espírito de aventura de Os Incríveis. Os hóspedes podem soltar a criatividade e se sentir parte da ação, enquanto desfrutam de uma atmosfera incrível, projetada para momentos em família. Desde a criação de um traje único até a exploração de diferentes áreas temáticas, este lugar transforma uma férias comum em uma aventura inesquecível. Se você é um fã ardoroso do filme ou apenas busca uma diversão, a mansão de super-heróis oferece uma combinação única de emoção e inspiração. Quem não gostaria de ser seu super-herói favorito por um dia? Essa parceria mostra como entretenimento e viagens podem se unir, criando experiências mágicas. Os Sopranos surpreenderam até o FBI. Como isso aconteceu? Essa série revolucionária sobre o crime se tornou um assunto quente entre os verdadeiros mafiosos. Quando o programa foi ao ar, sua representação da vida mafiosa era tão realista que o FBI ficou confuso. Agentes escutavam membros da máfia discutindo suas opiniões sobre vários episódios. A série capturou com sutileza as complexidades da vida no crime organizado, desde a luta pelo poder até as relações familiares, tornando-se próxima do público, incluindo verdadeiros gangsters. Roteiristas como David Chase focaram não apenas na violência e nos crimes, mas também nos aspectos psicológicos da vida mafiosa, adicionando camadas que tornavam a história compreensível e real. Essa abordagem realista até gerou discussões entre os espectadores sobre moralidade, lealdade e identidade. A capacidade do programa de retratar esses temas sutis permitiu que ele ultrapassasse a linha entre ficção e realidade, criando um fenômeno cultural que manteve todos, incluindo as autoridades, em suspense. Quem diria que um programa de TV poderia causar tal ressonância no mundo do crime organizado? Você pode acreditar como mudaram os combates? Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado comum lutando no Pacífico enfrentava cerca de 8 dias de combate por ano. Essa carga intensa mais limitada era muito diferente do que os soldados vivenciaram mais tarde na Guerra do Vietnã. No Vietnã, as tropas enfrentavam quase 240 dias de combate em um único ano. Esse aumento impressionante reflete mudanças nas estratégias de guerra e nas tecnologias, além da natureza dos conflitos. Enquanto na Segunda Guerra Mundial eram comuns grandes batalhas, no Vietnã eram usadas táticas de guerrilha e confrontos prolongados, que mantinham os soldados em combate ativo por muito mais tempo. A pressão psicológica e física de um cronograma tão intenso de combates era enorme para quem serviu no Vietnã.
Os soldados precisavam se adaptar ao perigo constante e ao estresse, o que impactava significativamente sua saúde mental e experiência geral. Que mudança drástica em apenas algumas décadas! O origami realmente salva vidas. Essa arte incrível inspirou soluções inovadoras que vão além de simples objetos de papel. Cientistas desenvolveram filtros de água baseados em origami, projetados para ajudar em situações de emergência. Esses filtros podem ser dobrados em formas compactas, facilitando o transporte em situações críticas. Quando chegam ao destino, eles se desdobram e utilizam materiais especiais de papel para purificar a água, transformando fontes poluídas em água potável. Esse método é não só eficaz, mas também leve, o que é essencial para a entrega de ajuda em áreas afetadas. Com milhões de pessoas sofrendo devido a desastres naturais a cada ano, esses filtros se tornam uma linha de salvamento prática, garantindo acesso à água limpa, que deixa de ser uma esperança distante e se torna uma realidade. É incrível como uma forma de arte pode ajudar a salvar vidas. O que move a história de Relâmpago McQueen? Montgomery McQueen, mais conhecido como Relâmpago McQueen, não é apenas uma estrela nas pistas de corrida. Ele é um personagem com profundidade e desenvolvimento. Na amada franquia da Pixar Carros, Relâmpago começa como um jovem e ambicioso carro de corrida aos 29 anos. À medida que os filmes avançam, vemos que ele não só envelhece, mas também se torna mais maduro como piloto e amigo, chegando aos 33 anos na sequência e 40 no filme final. Esse desenvolvimento etário reflete sua jornada de vida, destacando temas de amizade, perseverança e a importância da comunidade. Junto com seus amigos como Matt e Sally, Relâmpago aprende lições valiosas que ressoam com espectadores de todas as idades. Então, da próxima vez que você vê-lo acelerando em Radiador Springs, lembre-se, sua história é mais do que apenas velocidade. Você pode acreditar que todos os domínios de 3 caracteres já estão ocupados? Esse fato surpreendente significa que cada combinação de 3 letras e números, totalizando 17.576 nomes de domínio únicos, já foi registrada. Esses endereços web curtos e memoráveis são muito procurados, pois são fáceis de lembrar e têm uma aparência profissional. Portanto, se você deseja um domínio de 3 caracteres, provavelmente terá que comprá-lo do proprietário atual, muitas vezes por um preço alto. A escassez desses domínios criou um mercado competitivo. Alguns foram vendidos por milhares de dólares. Empresas e empreendedores entendem que um domínio atraente ajuda a estabelecer sua presença online, tornando esses nomes curtos ainda mais valiosos. Então, se você planeja lançar um site, tenha em mente que precisará ser criativo com nomes mais longos ou outras combinações para encontrar um endereço único. E se eu disser que os palhaços estão desaparecendo dos parques? É verdade. Alguns parques de diversão decidiram remover os palhaços das atrações, pois muitos visitantes os acham assustadores. Essa tendência destaca um medo único e muitas vezes surpreendente, conhecido como coulrofobia, que é mais comum do que você imagina. Para algumas pessoas, as características exageradas dos palhaços, seu comportamento imprevisível e suas roupas coloridas podem causar desconforto em vez de alegria. Lembra dos filmes clássicos ou shows com palhaços divertidos? Para muitos visitantes, essa imagem brincalhona é ofuscada por preocupações e experiências ruins. Como resultado, os parques querem que seus visitantes se sintam à vontade e aproveitem o tempo sem medo. Então, seja você fã ou alguém que se esconde ao vê-los, parece que os palhaços estão se tornando menos presentes no mundo do entretenimento. O que você acha dessa mudança nos parques temáticos? É verdade que Alexander Graham Bell dizia "Ahoy"? Quando os telefones surgiram em nossas vidas em 1878, trouxeram novas formas de comunicação. Curiosamente, Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, sugeriu que as pessoas respondessem às chamadas com a palavra "Ahoy", que já era conhecida pelos marinheiros. Ao mesmo tempo, outro grande inventor, Thomas Edison, achava que "Olá" soava melhor e o propôs como resposta. Com o tempo, a preferência de Edison prevaleceu, e agora "Olá" é uma das palavras mais conhecidas do mundo. É surpreendente pensar como escolhas tão simples impactaram nossas conversas diárias. Embora "Ahoy" ainda seja usado na cultura marítima, não se tornou uma saudação popular ao telefone. Então, da próxima vez que você pegar o telefone, lembre-se da interessante história da sua saudação, graças a 2 inventores lendários.
Você sabia que os dedos não têm músculos próprios? É incrível como nossos dedos se movem graças ao trabalho conjunto dos músculos nas mãos e nos braços. Você poderia pensar que cada dedo tem seus próprios músculos para tarefas delicadas, como digitar ou tocar um instrumento musical, mas não é assim. Em vez disso, tendões conectam os músculos do antebraço aos ossos dos dedos. Quando os músculos do antebraço se contraem, eles puxam esses tendões, fazendo os dedos flexionarem e esticarem. Essa construção inteligente garante um movimento preciso, tornando ações como escrever ou pegar objetos pequenos muito mais fáceis. Imagine tentar mover os dedos de forma independente sem esse sistema. Seria quase impossível. Compreender essa característica única destaca como nosso corpo é elegantemente projetado, permitindo que realizemos tarefas do dia a dia com facilidade. Então, da próxima vez que você tocar a tela do seu smartphone ou amarrar os cadarços, lembre-se de que são os músculos das suas mãos e braços que trabalham arduamente nos bastidores para que tudo isso aconteça. Você já pensou sobre o passado incrível do chapéu de Dunce? Este chapéu incomum, que originalmente tinha uma forma pontuda, apareceu pela primeira vez no século III como um distintivo para estudantes universitários, simbolizando inteligência e conquistas acadêmicas. Ele foi nomeado em homenagem a John Duns Scotus, um filósofo e teólogo respeitado da época. No entanto, por volta dos anos 1500, a imagem do chapéu mudou drasticamente. Ele passou a ser associado à tolice e ao escárnio, frequentemente retratado em caricaturas satíricas como um símbolo de ignorância. Com o desenvolvimento do humor, o chapéu de Dunce se transformou de um símbolo de conhecimento em um acessório cômico, refletindo a mudança na percepção da sociedade sobre educação e intelecto. Essa transformação nos lembra como a visão da sociedade pode distorcer até os símbolos mais nobres, convertendo-os em fontes de riso. Não é surpreendente como algo pode mudar tanto de significado ao longo do tempo? Sim, podem. Esse desconforto está relacionado a uma condição nervosa, chamada meralgia parestésica, que afeta principalmente a parte externa da coxa. Imagine, você está usando suas calças jeans justas, ou um biquíni apertado, e de repente sente uma queimação ou dormência. Isso é a meralgia parestésica. Ela ocorre quando o nervo cutâneo femoral lateral, responsável pela sensibilidade nessa área da coxa, é comprimido, muitas vezes devido a roupas apertadas. Embora essa condição seja frequentemente chamada de síndrome do biquíni ou síndrome das calças justas, muitas pessoas sentem esse desconforto sem saber o que é. Felizmente, essa condição geralmente é temporária e passa simplesmente ao afrouxar a roupa. Então, da próxima vez que você usar algo justo, lembre-se do conforto para evitar essa dor incômoda. Por que piscamos tanto durante o dia? Piscamos cerca de 15 a 20 vezes por minuto, e isso é importante para a saúde dos olhos. Cada vez que você pisca, suas pálpebras espalham lágrimas sobre a superfície dos olhos, mantendo-os úmidos e limpos. Essa umidade natural evita a secura e a irritação, permitindo uma boa visão. Mas piscar não serve apenas para hidratar, também protege os olhos de possíveis ameaças. Quando algo se aproxima do seu rosto, ou você se depara com uma luz forte, seu corpo pisca instintivamente para proteger os olhos. Curiosamente, a frequência de piscadas pode mudar dependendo do que você está fazendo. Por exemplo, quando você está concentrado na tela, pode piscar menos, o que leva à secura. Compreender essa ação simples, mas importante, nos ajuda a valorizar como nossos corpos trabalham para manter a clareza da visão e proteger os olhos de danos. Muitos não sabem, mas Rosalind Franklin foi uma pioneira. Seu trabalho inovador em cristalografia de raios-x foi fundamental para desvendar a estrutura da dupla hélice do DNA, o que é crucial para entender a genética. Embora James Watson e Francis Crick frequentemente recebam reconhecimento por essa descoberta, as pesquisas detalhadas de Franklin forneceram as evidências necessárias que os ajudaram a criar seu famoso modelo. Com suas imagens de raios-x claras do DNA, ela revelou detalhes importantes sobre sua estrutura, incluindo a distância entre os pares de bases. Infelizmente, muitas de suas conquistas passaram despercebidas em vida, e ela faleceu antes de receber o Prêmio Nobel. Hoje, Franklin é celebrada como uma figura importante na ciência, lembrando-nos da contribuição muitas vezes invisível para grandes descobertas. Sua história inspira jovens cientistas, especialmente mulheres em STEM, a seguir sua paixão e deixar sua marca no mundo. Você sabia da máquina mágica Syzygy Fist? Essa invenção incrível transforma a areia em padrões geométricos impressionantes, com a ajuda de bolinhas controladas por ímãs.
Imagine essas pequenas bolinhas se movendo habilidosamente, criando designs complexos que parecem dançar na superfície da areia. A Sisyphus Fist funciona usando a força dos ímãs, direcionando as bolinhas em movimentos precisos para criar belas obras de arte. O mais interessante é que esses padrões únicos não são eternos. Eles desaparecem gradualmente, deixando apenas uma camada lisa de areia. Essa natureza efêmera nos faz valorizar o momento, lembrando-nos de como a beleza é passageira. Inventada por um artista talentoso, a máquina Sisyphus Fist combina arte e ciência, mostrando um equilíbrio sutil entre estrutura e caos. Ela desperta a curiosidade tanto em crianças quanto em adultos, enquanto todos admiram o processo e os padrões hipnotizantes. Então, da próxima vez que você passar por uma praia de areia ou um jardim, pense na arte criada pelas forças da natureza. Como seria a sua própria versão da Sisyphus Fist? Difícil de acreditar, mas o diretor de Titanic fez um grande sacrifício. James Cameron, conhecido por sua habilidade excepcional como contador de histórias, enfrentou um grande desafio quando o orçamento de Titanic saltou de 100 milhões de dólares para impressionantes 200 milhões. Para manter a confiança dos executivos do estúdio, ele decidiu abrir mão de seu salário e de parte dos lucros do filme. Essa decisão arriscada mostrou a dedicação de Cameron ao projeto e seu desejo de criar uma obra-prima. Ele sabia que, se o filme falhasse, não queria que ninguém pensasse que o havia enganado durante as filmagens. Em vez de priorizar seus interesses financeiros, Cameron focou no sucesso do filme e na preservação de sua reputação. Sua aposta valeu a pena, já que Titanic se tornou um dos filmes de maior bilheteira de todos os tempos e ganhou vários prêmios Oscar. Não é inspirador como a paixão e a honestidade podem impulsionar a criatividade? Prepare-se para se surpreender com a Batalha de Wabash. Este evento dramático ocorreu em 1791 e se tornou uma das maiores derrotas militares para o exército dos Ecpita na época. Nessa batalha, cerca de 920 soldados enfrentaram aproximadamente 1.100 guerreiros nativos, que se uniram de diferentes tribos para defender suas terras. A batalha aconteceu em condições caóticas, com ataques inesperados e combates intensos. Isso resultou em enormes perdas para as forças americanas. 623 soldados morreram e 258 ficaram feridos. Esses números representam quase um quarto do efetivo do exército, o que foi um golpe chocante que reverberou nas fileiras militares. As consequências da batalha levaram a mudanças significativas na estratégia militar dos Stichorkaya e destacaram a feroz resistência que os nativos americanos estavam dispostos a oferecer contra os colonizadores e invasores. Quais lições esse conflito deixou para as gerações futuras? Descubra a incrível história de Munique, dos monges ao mega-cidade. Munique, na Alemanha, nem sempre foi a cidade próspera que conhecemos hoje. Começou como um pequeno assentamento fundado por monges no início da Idade Média, por volta de 1158. Esses monges criaram uma comunidade simples às margens do rio Isar, que, devido à sua localização estratégica e terras férteis, atraía cada vez mais pessoas ao longo do tempo. Com a expansão das rotas comerciais e o desenvolvimento da região, Munique passou por mudanças significativas. No final do século XIX, tornou-se um dos principais centros urbanos da Alemanha, com mais de 1 milhão de habitantes. Esse crescimento mostra como as comunidades se desenvolvem ao longo do tempo, sob a influência de diversos fatores, como oportunidades econômicas e trocas culturais. Hoje, Munique é famosa por sua rica história, arquitetura impressionante e vibrante vida cultural, incluindo a Oktoberfest, que atrai milhões de pessoas todos os anos. A história de Munique é um ótimo exemplo de como um pequeno assentamento pode se transformar em uma cidade pulsante, refletindo a natureza dinâmica do desenvolvimento humano. Não é fascinante ver como uma simples comunidade monástica abriu caminho para uma cidade tão viva? Prepare-se para se surpreender com a fascinante jornada de Mona. Mesmo enfrentando sérios problemas de saúde, como um ataque cardíaco e febre, Mona continua sendo um mistério que atrai visitantes de todo o mundo. Essa pessoa extraordinária se tornou um símbolo de resistência, lidando com grandes dificuldades, mas ainda assim encantando os corações e mentes daqueles que vêm vê-la. As pessoas querem conhecer Mona, interessando-se não apenas por suas provações, mas também pela força com que as supera.
Quando os turistas se reúnem, eles compartilham histórias e se conectam através de seu charme único, destacando como mesmo em tempos difíceis, é possível inspirar muitos outros. A história de Mona nos lembra que cada pessoa tem uma profundidade que vai além de seus problemas, o que a torna uma figura tão atraente. É essa combinação de vulnerabilidade e força que a envolve em um véu de mistério, convidando todos a descobrir os diferentes aspectos de sua vida. Acredite ou não, perus podem mudar de cor. Essas aves incríveis têm uma habilidade única que muitos desconhecem. Quando os perus ficam excitados ou estão em cortejo, a pele em suas cabeças e pescoços pode exibir tons vibrantes de vermelho, azul e branco. Essa transformação de cor não é apenas um espetáculo bonito. Ela desempenha um papel importante na forma como expressam suas emoções. Por exemplo, o vermelho intenso geralmente indica excitação ou agressividade, enquanto um tom mais suave pode significar tranquilidade. Durante a época de acasalamento, os machos mostram seus pescoços coloridos para atrair as fêmeas, demonstrando sua saúde e vitalidade. Essa exibição vibrante é uma forma de comunicação não verbal que ajuda a estabelecer suas relações sociais. Então, da próxima vez que você ver um peru, preste atenção em sua cabeça e pescoço coloridos. Isso não é apenas um enfeite, mas uma emocionante expressão de emoções e atração. Fato incrível sobre a Ilha Palm em Dubai. Esta impressionante ilha artificial tem a forma de uma palmeira e é uma conquista de engenharia notável. Foi criada através de um cuidadoso processo de extração de areia e pedras do fundo do mar, transformando uma área do Golfo Pérsico em um emocionante paraíso urbano. Oficialmente chamada de Palm Jumeirah, a ilha se estende para o mar e oferece hotéis luxuosos, condomínios de alto padrão e belas praias que atraem turistas de todo o mundo. Construída no início dos anos 2000, a ilha demonstra o estilo único de Dubai na criação de arquitetura inovadora e projetos de recuperação de terras. Ela não apenas exibe a criatividade humana, mas também simboliza o rápido crescimento e a modernização da cidade. Imagine viver entre palmeiras com uma vista deslumbrante para o mar. Que vida incrível! Você já sonhou em visitar um lugar tão extraordinário? O condicionamento pode realmente causar problemas de saúde mental em uma semana? A resposta é sim. O condicionamento psicológico pode levar a mudanças significativas no estado mental, mesmo em pessoas que nunca enfrentaram tais problemas. Após uma série de eventos negativos ou estresse intenso, uma pessoa pode desenvolver sintomas de um transtorno mental sério em poucos dias. Ansiedade, depressão ou até mesmo PTSD podem surgir como reação a pressões esmagadoras. Fatores como trauma ou condições estressantes são fundamentais. Por exemplo, alguém que enfrenta críticas constantes ou abuso emocional pode rapidamente se sentir preso em um ciclo de medo e desespero. A resposta do cérebro a essas condições pode ser alarmante, pois padrões não saudáveis se formam e se solidificam. Compreender esse fenômeno destaca a importância da conscientização sobre saúde mental e a necessidade de um ambiente de apoio. Isso nos alerta sobre como tratamos os outros e a nós mesmos, mostrando que a intervenção precoce pode fazer a diferença. Então, estamos cientes do impacto de nossas palavras e ações no bem-estar mental? Você sabia que a Blockbuster recusou a Netflix por 50 milhões de dólares? Em 2000, houve um momento decisivo na indústria do entretenimento, quando o gigante do aluguel de vídeos Blockbuster decidiu não comprar a Netflix. Naquela época, a Netflix era uma empresa iniciante, focada no aluguel de DVDs pelo correio, e já chamava a atenção em um mercado dominado por lojas físicas. A diretoria da Blockbuster acreditava que seu modelo de negócios era forte o suficiente para continuar prosperando sem se adaptar às mudanças. Agora, a Netflix se tornou um gigante do streaming, avaliado em cerca de 250 bilhões de dólares. Essa mudança destaca a evolução dramática de como consumimos entretenimento e a importância de reconhecer novas tendências. Em vez de inovar, a Blockbuster focou em seu sucesso offline, enquanto a Netflix adotou tecnologia e conveniência para os clientes. Essa decisão acabou contribuindo para a queda da Blockbuster e o crescimento da Netflix. Isso serve como um lembrete poderoso de como as condições na indústria podem mudar rapidamente e como é importante estar aberto a novas ideias. Quais outras oportunidades perdidas podem impactar o futuro? Você sabia que os abacaxis demoram 2 anos para crescer? Essa fruta tropical não é apenas uma delícia doce. Seu cultivo exige paciência e cuidado. Quando você planta um abacaxi, inicia uma jornada que leva cerca de 24 meses.
Cada planta precisa da combinação certa de luz solar, água e nutrientes para crescer bem. Durante esse tempo, o abacaxi passa por várias etapas. Primeiro, ele desenvolve uma roseta de folhas que cresce para cima em busca de luz. Depois pode levar até 1 ano para que uma flor apareça e finalmente do centro surge um fruto. Esse longo processo significa que os agricultores investem não só tempo, mas também dinheiro e esforço para garantir o crescimento saudável das plantas. Como os abacaxis levam tanto tempo para amadurecer, eles são muito mais trabalhosos do que culturas rápidas, como tomates ou pimentões. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de abacaxi suculento, lembre-se da paciência e do investimento que estão por trás dessa deliciosa iguaria. Não é incrível quanto trabalho vai para as frutas que amamos? Você sabia que os Yanomami têm uma maneira única de honrar seus entes queridos? Essa incrível tribo da Amazônia tem um jeito especial de lembrar os que partiram. Em vez de funerais tradicionais, os Yanomami praticam a cremação, transformando seus falecidos em cinzas. Mas suas tradições não param por aí. Eles misturam essas cinzas com bananas, criando um prato que simboliza a união entre a vida e a morte em sua cultura. Ao consumir essa mistura, acreditam que mantém viva a memória e o espírito de seus entes queridos na comunidade. Esse ritual destaca a profunda conexão que tem, tanto com os que partiram quanto com os que estão vivos, transformando a dor em um poderoso ato de lembrança. Os costumes Yanomami nos lembram da importância de honrar nosso passado e de como os laços de amor podem se estender além da vida. Não é fascinante como diferentes culturas escolhem celebrar a vida e a perda? Fatos incríveis sobre camarões-pistola. Esses crustáceos fascinantes são interessantes não apenas pelo seu tamanho, eles têm garras únicas que podem se fechar a uma velocidade impressionante. Quando isso acontece, forma-se uma bolha de ar que implode. Essa bolha se comprime tão rapidamente que cria uma onda de choque, acompanhada de um estalo alto que pode chegar a 210 decibéis. Isso é mais alto do que a decolagem de um avião. O estalo serve para várias funções, incluindo a caça e a comunicação com outros camarões. Curiosamente, o camarão-pistola usa essa habilidade incrível para atordoar ou até matar peixes pequenos e outras criaturas marinhas. Eles realmente usam o som como uma arma. Esses camarões vivem em águas costeiras quentes ao redor do mundo e mostram como a natureza pode ser ao mesmo tempo eficiente e poderosa, demonstrando que até os menores animais podem ter um grande impacto. Não é incrível? Você sabia que as baleias jubarte podem viver até 95 anos? Esses majestosos mamíferos marinhos são conhecidos não apenas pela sua longa vida, mas também pelo seu comportamento fascinante. As jubartes realizam migrações épicas, percorrendo milhares de milhas pelo oceano, frequentemente indo de locais quentes de reprodução para áreas mais frias de alimentação. Essa espécie também é famosa por suas canções hipnotizantes, que podem ser ouvidas a grandes distâncias, ajudando na comunicação entre elas em vastas áreas. Cada canção pode durar até 20 minutos e muda constantemente, mostrando a criatividade desses seres inteligentes. Cientistas acreditam que essas canções desempenham um papel nos rituais de acasalamento e nas interações sociais. Ao viajar pelo Oceano Azul, as baleias jubarte nos lembram da grande interconexão da vida marinha e da importância de proteger seus habitats. Então, da próxima vez que você ouvir uma canção de baleia, lembre-se de que está ouvindo um ser com uma história que abrange quase um século. Você não vai acreditar na incrível história de sobrevivência da família Ovid. Durante a Segunda Guerra Mundial, a família Ovid, uma notável família húngara de atores e músicos judeus anões, enfrentou horrores inimagináveis em Auschwitz. Entrando no campo de concentração como um grupo unido de 12 pessoas, eles se tornaram a maior família de anões já registrada na história. Ao longo de sua jornada aterrorizante, eles se apoiaram mutuamente, demonstrando resiliência e esperança em condições criadas para destruir a humanidade. Diferente de muitos outros, os Ovid conseguiram sobreviver em Auschwitz, apesar de todas as dificuldades. A história deles não é apenas uma história de sobrevivência, mas também a força dos laços familiares. Ao superar tais provações, eles mostraram como a unidade e o amor são importantes. O legado deles nos lembra da necessidade de lembrar o passado e honrar aqueles que lutaram por suas vidas em um dos períodos mais sombrios da história. Como podemos garantir que a história deles nunca seja esquecida? O feijão verde prospera em incríveis países equatoriais.
Esses vegetais crocantes e nutritivos são a base do seu jardim e crescem muito bem em 13 países ao longo do Equador. Países como o Equador, Colômbia, Brasil e Indonésia oferecem um clima tropical quente que o feijão verde adora. Com temperaturas acima de 15 °C, as plantas crescem rapidamente, produzindo vagens verdes vibrantes em apenas algumas semanas. Os agricultores nessas regiões costumam usar métodos de cultivo únicos, incluindo plantio misto, que ajuda a manter a saúde do solo e aumentar a colheita. Além de serem saborosos, os feijões verdes são ricos em vitaminas e minerais, tornando-os uma escolha popular na culinária mundial. A versatilidade desse vegetal se revela em diversos pratos, de refogados a saladas. Então, da próxima vez que você saborear um prato de feijão verde, lembre-se de sua jornada das fazendas equatoriais até sua mesa. Você já se perguntou quantas outras culturas prosperam em climas tão diversos? Aqui está algo surpreendente sobre as lendas das paradas musicais. Apenas 4 artistas conseguiram hits no Billboard Top 40 nas décadas de 1980, 1990, 2000 e 2010. Michael Jackson, Madonna, U2 e Weird Al Yankovic. Esses artistas resistiram ao teste do tempo, mostrando sua incrível capacidade de se adaptar e prosperar em uma indústria musical em constante mudança. Michael Jackson, frequentemente chamado de Rei do Pop, fez sucesso com seus clipes inovadores e hits contagiosos. Madonna, a rainha do pop, sempre renovou seu estilo, mantendo sua música fresca e relevante. O U2 levou o rock a novas alturas com seus poderosos hinos, enquanto as paródias divertidas de Weird Al Yankovic trouxeram uma reviravolta única às paradas. Sua presença duradoura demonstra não apenas um talento incrível, mas também a habilidade de se conectar com gerações de fãs. O que você acha que é o segredo do sucesso duradouro deles? Vamos revelar a verdade sobre os números da roleta. Você sabia que a soma de todos os números na roleta é 666? Esse fato curioso chamou a atenção de muitos, gerando discussões e debates ao longo dos anos. Na roleta, existem números de 0 a 36, cada um ocupando seu lugar na roda giratória. Se somarmos todos, chegamos ao enigmático número 666, frequentemente associado a superstições e ocultismo. Algumas pessoas acham que é uma coincidência, enquanto outras refletem sobre significados mais profundos. Jogadores e entusiastas se perguntam se esse número sinistro influencia a sorte ou a estratégia durante o jogo. Seja você um jogador experiente ou apenas curioso sobre a roleta, essa reviravolta matemática mantém a emoção nos cassinos e nas noites de jogos. Então, o que você acha? O número 666 tem algum significado especial ou é apenas um fato interessante? Um fato interessante sobre o carro mais caro do mundo. O Rolls-Royce La Rose Noir com capô retrátil é conhecido não apenas como um carro de luxo, mas também como um meio de transporte com um preço impressionante de mais de 30 milhões de dólares. Este carro extraordinário é uma obra-prima de design e habilidade, mostrando o auge da engenharia automotiva. Cada La Rose Noir é feito sob medida para o proprietário, refletindo suas preferências pessoais e estilo, o que justifica seu preço exorbitante. Além de sua aparência deslumbrante, o carro possui um interior sofisticado, revestido com os melhores materiais, incluindo couro, madeira e detalhes metálicos. O design com o capô retrátil não é apenas para beleza. Ele cria uma silhueta impressionante que chama a atenção onde quer que esteja. A Rolls-Royce tem uma longa reputação de criar carros personalizados, e o La Rose Noir realmente incorpora esse espírito. Combinando raridade, luxo e inovação, não é surpresa que muitos o considerem um símbolo de status. O que torna este carro tão caro? H.G. Wells previu bombas atômicas em 1914. Em seu romance inovador, O Mundo Libertado, Wells apresentou um futuro baseado na energia atômica, muito antes de isso se tornar realidade. Escrevendo em 1914, ele explorou o potencial aterrador de uma energia capaz de destruir cidades e mergulhar o mundo em conflitos. Sua história retratava uma sociedade enfrentando novas possibilidades da tecnologia nuclear, destacando tanto suas promessas quanto seus perigos. Essa imaginação vívida se conectou surpreendentemente com os cientistas que trabalhavam no Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial, que estavam desenvolvendo verdadeiras bombas atômicas.
As previsões de Wells servem como um aviso, lembrando-nos da linha tênue entre o progresso científico e a destruição. Talvez a ficção tenha ajudado a moldar o futuro da guerra e do uso da energia, nos forçando a encarar as consequências de nossas próprias invenções. Você sabia que os condores da Califórnia podem ter asas com mais de 3 metros de envergadura? Essa magnífica ave possui a maior envergadura entre as aves terrestres da América do Norte, tornando-se um espetáculo incrível quando voa pelo céu. Infelizmente, apesar de seu tamanho, os condores da Califórnia estão à beira da extinção. As principais ameaças à sua sobrevivência são a caça ilegal e a perda de habitat natural. Com a expansão das cidades e da agricultura, essas aves majestosas estão perdendo seus lares e enfrentando dificuldades para encontrar alimento. Há esforços de conservação em andamento, com equipes de especialistas trabalhando para proteger essas criaturas incríveis, monitorando suas populações e restaurando seus habitats. Você pode até vê-los majestosos, voando sobre as montanhas e vales da Califórnia, como um símbolo de esperança para a recuperação da vida selvagem. É importante aumentar a conscientização sobre seus problemas e apoiar os esforços para que as futuras gerações possam admirar o condor da Califórnia graciosamente pousado nas rochas ou voando alto no céu. O que podemos fazer para ajudar a proteger essas aves incríveis? O beijo de Adrien Brody em Halle Berry surpreendeu? Em uma revelação inesperada anos depois, Halle Berry admitiu que não estava nada preparada para o beijo surpresa de Adrien Brody durante o Oscar. Esse momento aconteceu na cerimônia de 2003, quando Brody, que havia acabado de ganhar o prêmio de melhor ator por O Pianista, se inclinou e beijou Berry durante seu discurso de agradecimento. Halle, que estava entregando o prêmio de melhor atriz, ficou atordoada com esse gesto espontâneo e descreveu sua confusão ao tentar entender o que estava acontecendo naquele instante. O beijo se tornou um momento inesquecível do evento e gerou discussões sobre espontaneidade e limites em Hollywood. Berry, conhecida por sua calma e graça, confessou que não sabia dos planos de Brody, o que tornou o momento ainda mais surpreendente. Esse beijo inesperado não apenas causou alvoroço no mundo do entretenimento, mas também deixou os fãs intrigados sobre a dinâmica das interações entre celebridades em eventos tão prestigiados. Você sabe o que realmente causa lesões nos olhos? Um corte de papel no olho, também conhecido como lesão na córnea, pode levar a sérios problemas, como infecções ou cicatrizes. Diferente da pele, a córnea é mais sensível e cicatriza mais devagar. Por isso, até mesmo uma pequena lesão pode causar visão embaçada ou desconforto constante. Se você acidentalmente arranhar o olho, é importante procurar tratamento, pois ignorar pode resultar em secura crônica ou complicações mais graves. A sensibilidade da córnea significa que qualquer lesão, seja um corte de papel ou poeira, pode ser bastante dolorosa. Então, da próxima vez que você estiver lidando com papel ou se deparar com partículas irritantes, pense em como é importante proteger seus olhos. Com os cuidados adequados, muitas lesões oculares cicatrizam bem, mas é fundamental agir rapidamente para evitar consequências a longo prazo. Você já parou para pensar em quão frágeis são seus olhos? O que faz o Mauna Loa o maior vulcão da Terra? Este gigante, localizado na grande ilha do Hawaii, se destaca entre todos os outros, tanto em volume quanto em área. O Mauna Loa ocupa impressionantes 5.271 km², o que equivale a cerca da metade do tamanho de todo o estado do Hawaii. Mas não se trata apenas do tamanho, sua massa também é importante. Se medirmos a partir da base no fundo do oceano, o Mauna Loa se eleva a mais de 9.144 metros, muito além de seu pico visível, que está a cerca de 4.170 metros acima do nível do mar. É surpreendente que o Mauna Loa seja um vulcão escudo ativo, o que significa que se formou devido a fluxos de lava relativamente calmos, e não a erupções explosivas. Sua última erupção em 2022 nos lembra das forças dinâmicas que moldam nosso planeta. Visitantes podem caminhar por suas trilhas, tendo raras visões dessa maravilha natural, enquanto cientistas continuam a monitorar sua atividade para que possamos entender o comportamento deste enorme vulcão, que desempenha um papel tão importante na geologia e ecologia da Terra. Você sabia que as mães cangurus usam sua saliva para lidar com o calor? Quando a temperatura sobe, elas lambem os próprios antebraços, permitindo que a umidade evapore.
Esse truque inteligente funciona como um sistema de ar-condicionado natural, ajudando-as a regular a temperatura do corpo. Como os cangurus vivem em climas quentes na Austrália, manter-se fresco é essencial para a sobrevivência deles. Ao espalhar a saliva pela pele, eles se resfriam de forma eficaz, sem precisar de métodos complicados. É uma adaptação simples, mas impressionante, que mostra como os animais usam seus corpos para se adaptar ao ambiente. Então, da próxima vez que você pensar em cangurus, lembre-se de que essas criaturas incríveis têm seu próprio sistema de resfriamento. A natureza não é incrível? Você sabia que Ford tropeçou a bordo do Air Force One? Esse momento inesquecível aconteceu em 1975, quando o presidente Gerald Ford visitou a Áustria. Ao subir a escada para entrar no avião, ele perdeu o equilíbrio e caiu. O incidente rapidamente chamou a atenção da mídia, gerando várias manchetes. Embora a queda de Ford tenha sido um acidente, ela se tornou um símbolo de sua presidência. Ford, conhecido por sua simplicidade, transformou a situação em uma piada, brincando sobre suas habilidades esportivas. Nas semanas seguintes, ele mostrou resiliência, continuando a cumprir suas funções sem pausas. Esse incidente destacou as dificuldades enfrentadas por figuras públicas, já que até mesmo uma simples queda pode se tornar um evento nacional. Também lembrou a todos que líderes são humanos, capazes de cometer erros como qualquer um. Esse caso ficou na história dos presidentes, mostrando que às vezes até um tropeço pode criar momentos inesquecíveis. O que você acha que esse momento impactou a percepção pública sobre Ford? Você pode se surpreender. Existem árvores que podem se mover. A Socratea exorrhiza, uma árvore incrível das florestas da América Latina, tem a habilidade extraordinária de se mover lentamente. Diferente das árvores comuns que ficam paradas, essas árvores únicas usam suas raízes, que se assemelham a estacas, para caminhar em direção à melhor luz solar ao longo do tempo. A cada dia, as raízes de um lado da árvore crescem lentamente, enquanto as raízes do outro lado vão morrendo gradualmente. Essa estratégia inteligente permite que a Socratea exorrhiza otimize sua posição na floresta, alcançando a luz solar necessária para seu crescimento. Imagine uma árvore que avança lentamente diante da calma da Amazônia. Essa habilidade de andar ajuda a árvore a sobreviver no denso subbosque, onde a competição por luz é intensa. Embora não possam correr como guepardos, essas árvores mostram uma adaptação surpreendente, revelando as maravilhas da natureza. Então, da próxima vez que você pensar em árvores, lembre-se da Socratea exorrhiza e de como elas se movem em busca da luz solar vital. Acredite ou não, mas no Brasil se fala português mais do que em qualquer outro lugar. Com uma população de mais de 211 milhões de pessoas, o Brasil possui a maior comunidade de língua portuguesa do mundo. Esse patrimônio linguístico único está ligado à história colonial do Brasil, quando Portugal se estabeleceu na região no século XVI. O português está profundamente entrelaçado com a cultura brasileira, evoluindo ao longo do tempo e absorvendo influências de línguas indígenas, dialetos africanos e até mesmo de imigrantes. Hoje, o português no Brasil é vibrante e diversificado, com sotaques regionais e gírias únicas que podem ser bem diferentes do português europeu. Essa identidade linguística molda a literatura, a música e as conversas do dia a dia no Brasil, tornando-se um elemento-chave da cultura do país. Na próxima vez que você ouvir bossa nova ou ler um romance brasileiro, lembre-se de que o português não é apenas uma língua, é uma expressão vibrante do diverso patrimônio do Brasil. Vamos revelar a verdade sobre o conteúdo patrocinado do BuzzFeed. O BuzzFeed, uma popular empresa de mídia digital, cobra cerca de $20 mil por pacotes que geralmente incluem 5 ou 6 artigos. Isso pode parecer um valor alto, mas reflete o grande alcance do público do BuzzFeed. Com milhões de leitores interagindo com seus quizzes inusitados e notícias relevantes, as empresas veem um grande potencial em anunciar nessa plataforma. O conteúdo patrocinado muitas vezes se encaixa de forma orgânica no estilo único do BuzzFeed, permitindo que as marcas se comuniquem de maneira autêntica com os leitores. Os anunciantes valorizam o controle criativo que recebem, pois podem adaptar a mensagem à voz de sua marca. No entanto, isso levanta questões sobre a transparência na publicidade, onde termina o conteúdo editorial e começa o marketing. À medida que as fronteiras entre entretenimento e publicidade continuam a se misturar, entender quanto as empresas pagam por essa exposição destaca o cenário moderno do marketing digital. Prepare-se para se surpreender com a tecnologia CRISPR.
Essa ferramenta revolucionária está mudando o mundo da genética com a edição precisa de genes. Com o CRISPR, cientistas podem direcionar sequências específicas de DNA e alterá-las com incrível precisão. Imagine poder curar doenças genéticas ou mudar características como a cor dos olhos ou a altura de um organismo vivo. Embora o potencial do CRISPR seja empolgante, também levanta debates éticos sobre as consequências da manipulação genética. No entanto, pesquisadores já estão usando o CRISPR em ensaios clínicos para combater doenças como anemia falciforme e distrofia muscular, trazendo esperança a muitas pessoas. Além disso, o impacto do CRISPR não se limita apenas à saúde humana. Ele também está revolucionando a agricultura, criando culturas resistentes a pragas e adaptáveis às mudanças climáticas. Estamos à beira dessas conquistas revolucionárias, e as possibilidades parecem infinitas. O que o CRISPR pode significar para o futuro do nosso mundo? Você consegue imaginar quanto custa a troca de óleo? Trocar o óleo de um Bugatti Veyron não é uma tarefa simples. Pode custar entre 20 mil e 25 mil dólares. Esse supercarro luxuoso, conhecido por sua velocidade incrível e elegância, exige cuidados especiais e materiais de alta qualidade, o que eleva o preço. A maioria dos carros comuns precisa de apenas algumas centenas de dólares para a troca de óleo. Por isso, o preço do Veyron impressiona. Você pode estar se perguntando por que esses custos são tão altos. A verdade é que o Veyron usa um motor único que requer um óleo especial para manter o desempenho, além de procedimentos complexos que só alguns mecânicos conseguem realizar. Esse carro sofisticado é famoso por sua engenharia e velocidade, mas sua manutenção pode parecer um desafio para o proprietário. O custo da troca de óleo é tão alto que pode cobrir o preço de um ou até 2 carros comuns. Portanto, se você possui um Bugatti Veyron, esteja preparado para gastos significativos além da compra. A manutenção é essencial para manter essa obra-prima em movimento. Descubra o que realmente aumenta sua conta de internet. No início da era da internet, a AOL, um dos pioneiros do acesso online, cobrava dos usuários uma taxa por hora de conexão. Para maximizar os lucros, eles criaram um truque esperto. Arredondavam cada sessão para o próximo minuto completo. Isso significava que se você terminasse uma sessão em 12 minutos e 46 segundos, a AOL cobrava por 14 minutos. Imagine só, 15 segundos extras eram adicionados a cada conexão, e isso realmente se acumulava com o tempo. Embora possa parecer um detalhe pequeno, isso impactava significativamente as contas mensais de muitos usuários. As pessoas frequentemente ficavam frustradas, especialmente ao verem suas despesas aumentarem, sem entender o porquê. Essa prática mostrou como as empresas podem manipular contas de forma astuta para aumentar os lucros, gerando sentimentos mistos sobre o acesso à internet, que era ao mesmo tempo revolucionário e, em certos momentos, decepcionante. Você ouviu falar da lei sobre treinamento de cães em Connecticut? Essa lei interessante, na verdade, proíbe o treinamento de cães de certas maneiras. Ela foi criada para evitar que animais sejam treinados sem licença e faz parte dos esforços de Connecticut para garantir o cuidado adequado dos cães, impedindo que donos muito ambiciosos criem problemas. Então, se você é um orgulhoso dono de um cão em Connecticut, mantenha as coisas simples. A lei recomenda evitar ensinar truques complicados ao seu amigo peludo, que podem levar a confusões legais. Você consegue imaginar uma situação em que ensinar seu cão a dar cambalhota possa resultar em uma multa ou outras consequências? Embora isso possa parecer estranho, essa lei incentiva os donos a se concentrarem no treinamento básico. Ao garantir que seu filhote se comporte bem, você pode evitar problemas potenciais e fortalecer sua conexão. O que você acha de treinar seu cão dentro dessas regras? Você pode se surpreender. Maionese durante a guerra? Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos mostraram uma incrível criatividade ao usar maionese como lubrificante para as esteiras barulhentas dos tanques. Quando os lubrificantes tradicionais se tornaram escassos, esses homens corajosos recorreram a itens do dia a dia para resolver problemas. A textura espessa e cremosa da maionese se revelou uma solução surpreendentemente eficaz, facilitando o movimento dos tanques em terrenos difíceis. Imagine a cena. No meio do caos da batalha, um soldado pega um pote de maionese para silenciar as esteiras ruidosas. Esse uso incomum de um condimento comum não apenas destaca a criatividade dos militares, mas também reflete as dificuldades que enfrentavam, muitas vezes, improvisando soluções com o que tinham à mão. Embora isso possa parecer estranho,
Tais ações ressaltam a determinação e a engenhosidade que os soldados dependiam em tempos difíceis. Quem diria que algo tão simples poderia mudar tanto a situação no campo de batalha? Você consegue notar o peixe-lâmina se escondendo à vista? Esses seres incríveis são mestres do disfarce, se misturando perfeitamente ao ambiente. Geralmente, eles são encontrados em águas turvas de rios e córregos, onde parecem folhas flutuantes, tornando-se difíceis de detectar, tanto por predadores quanto por presas. Sua forma plana e padrões complexos ajudam a camuflá-los na vegetação ao redor, transformando-os em caçadores habilidosos que aguardam sua presa. Quando o peixe-lâmina está com fome, ele fica completamente imóvel, esperando que um pequeno peixe desavisado passe. Assim que surge a oportunidade, ele ataca com velocidade impressionante. Essa camuflagem única não só os protege de predadores, mas também os ajuda a caçar, permitindo que prosperem em condições de baixa visibilidade. Os peixes-lâmina destacam as maravilhas da evolução, mostrando como os animais se adaptam para sobreviver. Na próxima vez que você ver algo que parece uma folha, lembre-se de que pode ser um astuto peixe esperando por sua presa. Você já pensou na linha sombra da Terra? O Terminador é uma linha fascinante que separa o dia da noite em nosso planeta. Imagine estar em um lugar onde um lado está banhado pela luz do Sol e o outro mergulhado na escuridão. Essa zona de transição única cria um lindo efeito de crepúsculo, quando a luz solar se dispersa na atmosfera. A cor do céu pode mudar drasticamente, mostrando incríveis tons de laranja, rosa e roxo, enquanto o dia se transforma em noite. Esse fenômeno acontece porque a atmosfera da Terra age como uma prisma, refratando a luz e permitindo que vejamos as mudanças graduais na iluminação. À medida que a Terra gira, essa linha misteriosa se move lentamente pela superfície, alterando constantemente nossa percepção do dia e da noite. Então, da próxima vez que você admirar um pôr do sol ou um nascer do sol, lembre-se de que você está testemunhando a magia do Terminador em ação. Você consegue imaginar um lugar sem aeroportos? Tristã da Cunha é uma das ilhas habitadas mais remotas do mundo, localizada na parte sul do Oceano Atlântico. Este lugar isolado é surpreendente porque não há aeroportos, hotéis ou restaurantes, tornando-o um verdadeiro refúgio da vida moderna. Para chegar a Tristã da Cunha, é preciso ir de barco, e a viagem leva 6 dias a partir da África do Sul. Imagine-se navegando pelo vasto oceano e, finalmente, chegando a uma pequena comunidade onde todos se conhecem. A ilha abriga cerca de 250 moradores que levam uma vida intimamente ligada à natureza. Não há turismo comercial aqui, e os habitantes se concentram na pesca e na agricultura, formando uma comunidade unida onde as tradições prosperam. Cercado por impressionantes penhascos e vistas deslumbrantes, este canto escondido impressiona aqueles que se atrevem a fazer a longa jornada. É um lembrete fascinante de que ainda existem lugares puros e intocados em nosso mundo. Quem sabe, talvez um dia você também decida embarcar nessa aventura. Você pode se surpreender. Nadal é canhoto no tênis. Rafael Nadal, a superestrela do tênis, tem uma característica interessante que vai além de sua habilidade na quadra. Embora jogue com a mão esquerda, ele usa a direita para atividades do dia a dia, como escrever e comer. Esse fenômeno fascinante é chamado de lateralidade cruzada e é bastante raro. Pesquisas em neurobiologia mostram que pessoas como Nadal, que conseguem adaptar sua mão dominante para diferentes tarefas, podem ter agilidade e coordenação aprimoradas. Para Nadal, essa habilidade única pode lhe dar uma vantagem durante os jogos, permitindo que ele faça golpes poderosos com a mão esquerda, enquanto mantém a precisão em outras áreas da vida com a mão direita. Imagine como é fácil alternar entre as tarefas. Essa adaptabilidade não só melhora seu desempenho esportivo, mas também ilumina como nosso cérebro processa a dominância das mãos. É um lembrete de que até atletas de classe mundial enfrentam suas dificuldades, o que os torna ainda mais interessantes, não é? Descubra o que realmente impulsiona a história do selfie. O primeiro selfie foi tirado em 1839 por um homem chamado Robert Cornelius. Imagine só, para capturar sua imagem, ele teve que montar uma câmera complicada e ficar completamente parado por mais de 1 minuto. Isso não foi fácil, considerando a tecnologia da época. Em vez de fotos rápidas como as que tiramos hoje com nossos smartphones, Cornelius enfrentou dificuldades que tornavam quase impossível tirar várias fotos. Sua paciência e criatividade resultaram em um retrato que deu início à fotografia de autorretratos. Com o tempo, os selfies se tornaram incrivelmente populares,
evoluindo de longas exposições e câmeras pesadas para a satisfação instantânea das fotos digitais em nossos dispositivos. Então, da próxima vez que você tirar um selfie, lembre-se de Cornelius e do esforço por trás daquela primeira imagem icônica. Acredite ou não, aranhas não são insetos. Esses seres incríveis pertencem ao grupo dos aracnídeos, que também inclui escorpiões e carrapatos. Diferente dos insetos que têm 6 patas, as aranhas têm 8. Essa diferença é fundamental e as separa em um grupo distinto. Os aracnídeos têm outras características únicas, como o corpo dividido em 2 partes e a capacidade de produzir teias. A maioria das aranhas são caçadoras habilidosas, usando suas teias para criar redes que capturam presas ou para ajudá-las a escalar e se mover no ambiente. Embora algumas pessoas possam achar as aranhas assustadoras, elas desempenham um papel importante no ecossistema, controlando a população de insetos. Sem elas, poderíamos enfrentar uma invasão de pragas. As aranhas vêm em uma incrível variedade de formas, cores e tamanhos, desde uma minúscula aranha saltadora até uma gigantesca tarântula. Então, da próxima vez que você ver uma aranha, reserve um momento para apreciar sua classificação única e seu papel importante na natureza. Não é incrível a diversidade que existe no mundo animal? E se eu disser que as conversas nem sempre vão bem? Um estudo recente sobre a comunicação humana revelou algo surpreendente. A maioria das pessoas não percebe quando é hora de encerrar uma conversa. Em uma pesquisa, quase 70% dos participantes afirmaram que seu interlocutor fala por muito tempo. No entanto, essas mesmas pessoas, muitas vezes, acreditavam que tinham terminado a discussão no momento certo. Isso destaca um erro comum nas interações sociais: a percepção errada dos sinais que indicam que é hora de ouvir e não de falar. Muitos de nós podemos achar que nossas histórias são tão interessantes que conseguem prender a atenção dos outros para sempre, mas isso nem sempre é verdade. Parece que subestimamos a importância de ouvir em um diálogo. Portanto, da próxima vez que você estiver em uma conversa, pense sobre o equilíbrio entre falar e ouvir. Você está prestando atenção aos sinais do seu parceiro? Você está dando a eles a chance de compartilhar seus pensamentos? Ao dar um passo atrás, você pode ter conversas mais ricas e interessantes.